Fala turma, como é que vocês estão? Finalmente saiu o vídeo do nosso relato dos 50 dias de internação das nossas filhas. E como prometido, a gente vai contar tudo que a gente passou naquele local no hospital. A gente veio embora dia 11 de novembro, já faz um mês. Fez um mês, dia 11 agora, e a gente não gravou antes por conta de toda a adaptação. Inclusive, era para ter gravado no início dessa semana, hoje é sábado, dia 21, mas não deu. Não deu porque a correria demais. Ter filho já é um trabalho a mais, não um trabalho. É uma mudança de rotina, Isso, perfeito. É uma mudança de rotina. E um só já muda totalmente. Agora com duas é tudo dobrado. Então as meninas tem dia que reveza o choro, uma para de chorar, outra começa a chorar e a gente vai, acode. Mas estamos aqui hoje, são 10h23 da noite, o único horário que a gente conseguiu aqui para gravar esse vídeo, e espero que vocês sejam abençoados por tudo que nós vamos testemunhar aqui, porque mais que um relato, isso aqui é um testemunho de tudo que nós vivemos. Então, depois da vinheta, a gente... esqueci aqui, ó. Se apresenta, meu amor. Eu acho que eu já apareci nesse canal, né? Algumas vezes, mas acho que não falando. Mas eu me chamo Jéssica, sou mãe das gêmeas. E é isso, a gente vai estar contando um pouco da experiência que a gente teve. Isso não quer dizer que os outros casais, quando engravidarem, vão passar pela mesma coisa, né? Mas se servir, né, para alguém de alguma forma, tudo aquilo que a gente passou, como que a gente lidou com cada situação, né? Já é válido pra gente. E é essa a nossa intenção, né? Mostrar que existem sim os dias difíceis, mas que eles são superados, né? Com fé, com perseverança. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Pessoal, tudo começa lá em 2023. Quando que foi? Eu não lembro. Mês. Setembro. Em setembro. Nós descobrimos uma gravidez. E é engraçado que tudo que a gente planejou antes do casamento praticamente aconteceu, né? Foi uma gravidez planejada, né? Tudo certinho. Isso aí. Foi em setembro que descobrimos? Não, foi antes, foi né? agosto, Foi em agosto. Foi em agosto? Foi em agosto. E no início de setembro, finalzinho de setembro. Final de setembro, nós infelizmente perdemos essa gestação. O médico, a primeira ultrassom que fez, encontrou como é que é o nome daqui? Saco. Eu acho que é uma coisa, saquinho vitelino, bolsa vitelino, acho que uma coisa assim. Encontrou só uma e a Jéssica teve um sangramento e foi solicitado um novo ultrassom. E o médico que fez essa nova ultrassom, ele perguntou, é gemelar a sua gravidez? Aí a gente ficou, como assim? Como assim? Né? Não é pra ser gemelar, a gente só viu um. E aí ele constatou que tinha duas bolsas, é bolsa vitelínica mesmo? Eu acho que é. Vesícula vitelínica, eu acho. Tudo bem. Encontrou duas. A gente ficou, meu Deus do céu, 2 gêmeos? Pai, será mesmo? Então, aquele dia foi um dia bem... Nossa, foi totalmente. Porque de manhã, né? A gente chegou no consultório super aflito, né? Porque tinha tido sangramento. A princípio, no exame clínico, não constatou nada. Mas aí o médico falou, não, faz ultrassom pra gente ver como que tá. Até porque na primeira consulta, a gente tinha visto que existia uma gravidez, mas a gente ainda não ouviu o coração do bebê. E aí então a gente foi encaminhado para esse consultório para fazer o ultrassom, e quando a gente chegou lá, aquela maior aflição, né? E aí, o que tá acontecendo, esse sangramento, o que é e tal. E aí, quando a gente entrou, ele falou que era gêmeos, mas continuava não escutando o coração. Mas a gente deletou essa informação e se apegou nessa novidade, né? São gêmeos. E aí a gente saiu de lá super feliz, tudo. Sim. E aí, naquele mesmo dia, né, amor? Não, foi de madrugada. Amanhecendo, Amanhecendo, era umas 2 e pouco da manhã, de uma sexta-feira. A Jéssica tava com muita cólica, acordei e tal, fizemos compressa pra passar essa cólica. E de madrugadinho, umas 6 horas da manhã, amanhecendo 6 horas da manhã, a Jéssica teve um outro sangramento e fomos ao médico.
novamente e ali constatou que havia tido o aborto espontâneo. Então tudo começa aí nessa primeira gestação, 2023. A gente passou o finalzinho ali de 2023 um pouco aflitos, triste, porque era tudo que a gente queria. Receber a notícia de gravidez e depois de um aborto nunca vai ser Não é bem-vindo, né? Uma informação legal, porque era o que a gente queria e todos os casais que tentam engravidar e passam por isso, é um baque muito grande. E passou todo esse período, nós fizemos uma viagem, né, para espairecer a cabeça. E vale falar também que nesse período a gente teve muitas pessoas, né? Com certeza. Disso, nossa, né? Isso aí é verdade. Outras pessoas que passaram pelas mesmas situações e que já haviam superado, né? Esteve com a gente, conversando, trocando experiências, né? Dando aquela força. E é nisso que a gente se espelha também, né? A gente entende que para tudo existe um propósito. E se a gente passou por isso, hoje a gente pode contar com um ar de vitória, né? Para ajudar outras de experiência pessoas. Mesmo, e poder compartilhar com vocês, isso é muito legal. E assim, não sei quem está assistindo, se você está assistindo esse vídeo e está passando por um processo semelhante, assiste até o final. Assiste até o final para você entender. E o que eu ia falar é: procure ajuda. Não tenta passar por esse problema sozinho. Não precisa. Não precisa. Tem muitas pessoas à disposição. Até se você quiser mandar mensagem no nosso Instagram lá pra gente ajudar a conversar, pelo menos, né? A gente não é formado em psicologia, nada, mas a nossa experiência pode te ajudar. Então chama a gente lá no Instagram pra gente bater um papo. Passou-se o final aí desse ano 2023, iniciamos 2024 e em março. Mas eu acho que tem outra coisa também que é Okay. bem importante falar. É que assim, ocorreu esse aborto, tudo, aí a gente recorreu ao meu médico e a gente fez todo um acompanhamento, Sim. né? Pra ver, e isso é muito importante também, porque às vezes desconsidera isso, né? Ah, foi um aborto, tal, e aí tenta engravidar de novo e às vezes a pessoa tem algum problema de fato, né? E tem outros abortos, sendo que poderia ser identificado um problema, poderia já ser tratado e evitar essas situações que são desagradáveis. Então eu fiz todo o acompanhamento, graças a Deus não foi constatado nenhuma doença nem nada. O que ocorreu é que não desenvolveu mesmo esses embriões, por isso teve o aborto. Então depois de fazer todos os exames, passar por um período ali de observação, tudo, aí o meu médico falou, ó, agora depende de vocês. Se vocês já se sentirem preparados para tentar de novo, tá liberado. E foi rápido, né? Não tanto. Mas só que a cada mês, para quem já passou pelo aborto e começa as tentativas de novo, cada mês, eu falo que foi rápido, mas assim, era castigante. Quando ia chegando ali perto dos dias do ciclo menstrual, aí começava com cólica, aborto com cólica, vai descer, não foi dessa vez. E ficava aquela apreensão, né? Mas sobretudo a gente sabia que era no tempo de Deus, tudo. Mas a gente fica ansioso. A ansiedade era tanta que chegou em março, passou acho que uns 2 ou 3 dias de atraso, ela já fez o teste. Foi o teste de sangue já direto, né? Foi. Depois do trabalho, passou no laboratório, tirou o sangue e a gente abriu o envelope e tava lá um positivo bem grandão. O nosso coração se encheu de felicidade. Mais uma vez o nosso sonho estava se concretizando. E aí marcou-se a primeira consulta e, nossa, a primeira consulta foi fantástico. Nossa, foi demais. A gente não esperava o resultado que a gente ia ter ali. A notícia, né? Chegamos lá, o médico fez o ultrassom, que era o mesmo médico, a gente sempre acompanhou com o mesmo médico, conversou um pouco ali e tal, e aí fomos pra ultrassom. E aí, a ultrassom, eu acho que eu vou até deixar o videozinho que eu tenho gravado aqui no celular, vou deixar aqui pra vocês assistirem. Meu Deus do céu. Ele até falou assim, ó, eu ia falar isso antes da gente começar o exame, né? A ultrassom aqui, pra você falar que eu não sou mentiroso. E aí ele falou, gêmeos. A gente não acreditou muito na hora, mas a gente viu na tela lá, tinha dois negocinhos assim, um embriãozinho já formado, né? Apareceu 2 na tela, mas eu fiquei na dúvida, será que é isso mesmo? Né? Vai que tá duplicando a imagem e tal. E ele falou, gêmeos.
Aí eu falei, mentira, sério? Ele falou, sério, aí aqui, ó, tem um aqui e outro aqui. Aí colocou lá pra... O coração já batendo. Eu ia te falar, antes de fazer essa ultrassom, o que eu estava pressentindo, mas agora você vai falar que eu não estou inventando, mano. Mas você tá grávida de gêmeos. É 2. É nada. Ah, meu filho, ó, um ali e outro ali, ó. Ó, o coração desse aqui batendo, desse aqui batendo. 2 bebês. Ó, coração. Jesus! Um aqui, outro aqui. 2 bebês. Essa tá te devolvendo, cara. Muito bem, vesícula. Maravilha. Ó, tá vendo lá, medir. Tem até separar aqui na tela. Vamos medir. Esse aqui primeiro. Olha lá. É 2. Parabéns. Duplamente. Ai, lasquei. Agora o ansioso vai ficar ali agora. Doido. E assim, é 2 bolsas, 2 placentas. Então são gêmeos diferentes, não são mesmos. Foi totalmente diferente da primeira gravidez, porque na primeira ultrassom que a gente fez da outra gestação, a gente não encontrou os batimentos cardíacos. E na contagem de semana já era para ter os batimentos e não tinha. Mas a gente ficou, né? O médico falou, pode ser normal, né? Como tá muito no início, o coração pode ser que comece a bater um pouquinho mais tarde. E foi isso que a gente fez, né? O médico falou, volta daqui... acho que umas 2 semanas, 2, 3 semanas, pra gente verificar. E dentro desse tempo aconteceu tudo o aborto. Aí voltando em 2024, a gente ouviu a notícia lá, nossos gêmeos, e a gente ficou, meu Deus do céu. Sem acreditar. O que nós vamos fazer agora? E, nossa, a gente ficou muito feliz, realizado, mas sempre muito cauteloso. Tanto é que nós não anunciamos, não comunicamos. A gente sabe que os 3 primeiros meses são os meses cruciais ali para o desenvolvimento do embrião e tudo mais. Pode ser que nesse meio tempo pudesse ocorrer alguma outra coisa. Então a gente esperou os 3 meses aí para poder anunciar a gravidez. E durante essa gravidez a gente teve algumas intercorrências. Sim. Conta um pouquinho aí, meu amor.